Tem um aeróbico que o Floquinho seria campeão com certeza, porque ele é um cachorro de corrida, que é o Tabata ou Tabata, como você queira chamar. É Tabata, tá o certo. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, pois a ação deste indivíduo depende das suas intervenções dedísticas aí. E vamos falar sobre esse aeróbico que eu uso com alguns alunos meus da consultoria. Por que chama Tabata? Porque foi feito por um amiguinho japonês que chamava Izumi Tabata. Talvez, se fosse uma brasileira, Tabata. Ok, não sei. Eu tenho um aluno meu que é japonês, ou sensei, ou nisei, não sei. Você escreve aí que quando é descendente, gaijin, sei lá. Que ele falou pra mim que o correto é Tabata. Mas o nome pouco importa, o que importa é a execução. Ele foi criado para o pessoal de patinação, na verdade. Porque era um método que melhorava muito a performance em pouco tempo. E aí logo o pessoal falou assim, então vamos usar em outras coisas, vamos usar para o emagrecimento, e tudo isso é válido. Vamos discutir aqui. O protocolo são 4 minutos, onde 20 segundos você vai fazer assim de tudo, sabe? Correndo do ladrão. Então, nesses 20 segundos, é o máximo que der, e aí descansa por 10 segundos. E para dar os 4 minutos, você vai repetir isso quantas vezes? Leandrão, me ajuda na matemática. Ajudo, porque eu já fiz antes de gravar o vídeo. 8 vezes. Quando ele foi criado, lá no Japão, para patinação, ele era usado só no agachamento. Então o pessoal fazia agachamento o mais rápido possível por 20 segundos, descansava 10, voltava até dar os 4 minutos, ou seja, 8 vezes 20 segundos com 10 segundos de descanso. Mas nós do resto do mundo, a gente deu uma adaptadinha, coisinha que a gente gosta de fazer. Então a gente começa a usar na corrida, na bicicleta, no elíptico, e não tem problema nenhum nisso. Tem gente que até faz no pular corda, no polichinelo, tá tudo certo. O importante é que você entenda qual que é o objetivo. Lá era patinação, então lá era uma modalidade específica. Leandro, mas eu não sou patinador, eu tô patinando só na vida. Lamento por você, meu amigo. Mas se você não tem nenhum objetivo de alguma modalidade específica, você quer só queimar calorias, pode ser qualquer um, não tem problema nenhum. A única coisa é que você tem que usar exercícios que sejam multiarticulares, porque se você fizer de rosca direta, a tua frequência cardíaca não vai subir. Então a ideia é que você, no final desses 20 segundos, não esteja nem conseguindo falar. Leandro, dizem que depois desse exercício, né, além de ele queimar muita gordura, eu continuo queimando gordura. Existe um fenômeno chamado EPOC. Superutilização de oxigênio pós-exercício físico, que o nosso corpo fica quentinho depois da atividade física, você já deve ter percebido isso. E lá, né, se está quente, é uma termogênese, termocalogênico, geração de calor a partir de calorias. Então, se você continua sentindo o corpo quente, lembrando que o corpo é que está gerando o calor e não está vindo de fora, porque, por exemplo, onde é que a gente consome mais calorias? No inverno ou no verão? Se você entendeu o que eu falei, você vai falar no inverno. Porque o corpo quer se manter quente. Então, para ter a termogênese, a geração de calor, eu gasto calorias, diferentemente do calor. Ah, Leandro, mas por que no calor eu sinto menos fome? Porque você está gastando menos energia para se manter vivo. No frio, você está gastando mais energia. Então, a fome aumenta porque a tua taxa metabólica basal aumenta. Só que tem gente que leva isso muito ao pé da letra. Então, terminei a atividade física, vou ficar meia hora de jejum. Galera, não vai fazer diferença. Esse EPOC ele vai acontecer de qualquer jeito. Ah, mas se eu ficar em jejum ele queima a gordura. Ok, mas depois você vai comer o carboidrato e vai recompensar isso. Se você já tiver com o carboidrato, ele queima o carboidrato e queima uma parte de gordura. No final, matematicamente falando, porque dieta, no final das contas, é uma intervenção 90% matemática, vai dar no mesmo. Inclusive falei muito disso no meu curso de dieta. Temos que tomar cuidado, porque pensa só o seguinte... Foi feito para patinação, profissionais. Então não é para uma pessoa que está muito descondicionado. Para essa pessoa, às vezes compensa fazer um exercício aeróbico normal, alimentado. Ah, posso fazer em jejum, Leandro? Eu já discuti aqui, depende do que você procura, tá? Aeróbico alimentado contra o em jejum. Nós temos vantagens aqui, desvantagens aqui, desvantagens aqui. Lembra, sempre que tiver qualquer dúvida, procura Leandro Twin mais tema que você vai encontrar esse vídeo aqui do aeróbico em jejum. No geral, vou falar como eu uso com os meus alunos, porque na caixinha de perguntas que eu abro todo dia do Instagram, vocês sempre querem saber o que eu faço com os meus alunos. Inclusive, caixinha de perguntas no Instagram todo dia, me manda lá. Galera, com os meus alunos, eu gosto de pedir que se faça a corrida, e eu não gosto, tá? Eu prefiro que eles não façam na esteira. Por quê? Não tem problema fazer na esteira, mas pensa que são 20 segundos por 10 segundos. Então a esteira, ela já tem que estar ligada com cacete lá em cima. Agora você imagina o perigo de pular numa esteira que já está a 14 por hora.
Tem gente que consegue, tem gente que não. Na rua é o seguinte, acelera tudo que dá. Então sai daqui, tudo que dá 20 segundos, para, descansa 10 segundos e volta a fazer de novo. Você vai perceber que a primeira série você vai correr pra caramba, a segunda série, daqui a pouco você não tá conseguindo mais. Você não tá conseguindo nem perceber que tá vivo. É normal isso acontecer, tá? Se você sentir que tá assim, não conseguir correr, começa a correr num ritmo menor, um trotezinho, até mesmo uma caminhada acelerada, descansa 10 segundos, volta na caminhada acelerada, não tem problema, porque é muito exigente. Só que você vai perceber que a tua progressão com o aeróbico vai ser muito melhor. Quem faz todo dia, em um mês, melhora tanto o seu condicionamento aeróbico que é bizarro, assim. Eu uso muito com os meus alunos que vão fazer teste de aptidão física, TAF. Realmente é muito, muito bom. E aí sempre rola uma pergunta, posso fazer isso pós-treino? Pode, tá? Mas, por exemplo, vai ser difícil você fazer depois de um treinamento de pernas. Então, quando você treinar membro inferior, deixa esse dia off ou faz num horário separado. Posso fazer 2 vezes por dia? Pode, dependendo do objetivo, até 3 vezes por dia, em horários separados. A ideia é fazer esses 4 minutos e parar ali, porque realmente é muito exaustivo. Posso fazer antes do treino de musculação? Pode também. Só que aqui nós temos algumas considerações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, aeróbico antes ou depois do treino. Qual é melhor? A maior parte das pessoas acha que é depois do treino, mas não é bem assim. A gente sempre pode problematizar um pouco. Dá uma conferida nesse vídeo.